Scarlett Monroe caminhava rápido, como se o chão atrás dela queimasse. O vento frio da manhã castigava suas bochechas coradas, e o céu acinzentado dava à cidade de Ravenwood um ar de abandono. Aos 19 anos, Scarlett carregava nos ombros mais do que o peso do desemprego e da pobreza, e carregava o fardo de um sonho intacto em um mundo quebrado. Sonhava casar-se virgem, como ouvirá em tantas pregações com a mãe, e viver um amor limpo, inteiro, verdadeiro. Enquanto cruzava o bairro de casas decadentes rumo ao lado nobre da cidade, onde as mansões dormiam silenciosas à beira do lago, seus passos ecoavam com urgência e esperança. Em sua bolsa gasta, levava um currículo impresso na biblioteca pública. Nos olhos, levava a fé. Na mente, o tratamento da mãe asmática, que piorava a cada dia. Seu destino naquela manhã era uma entrevista para faxineira em uma mansão da elite. Não era o que sonhara, mas era o que a fome exigia. Se você ama histórias que tocam o coração, clique em inscrever-se agora. Seu apoio ajuda a trazer histórias verdadeiramente inesquecíveis. Na rua Holloway, entre sacolas rasgadas e latas viradas, um som fraco a fez parar. Era um choro. Não um choro comum, mas um gemido que parecia se apagar com o vento. Scarlett olhou ao redor, o coração disparado, e viu um embrulho junto à lixeira. Hesitante, se aproximou. Ao puxar os panos sujos, o choque a paralisou, um bebê. Frágil, tremendo, o rostinho vermelho pelo frio e os olhinhos semicerrados como se não suportasse a luz. Scarlett caiu de joelhos. O tempo parou. As mãos, trêmulas, o envolveram com o próprio casaco. O instinto falou mais alto do que o medo. Aquele bebê era real, e respirava com dificuldade. O peito subia e descia como se lutasse contra a morte. Scarlett olhou ao redor. Ninguém. Nada. Nem uma alma viva. Sentiu que, se o deixasse ali, ele morreria. Então, fez o que só os corajosos fariam, o tomou nos braços e seguiu seu caminho, agora com uma vida nas mãos. No ônibus lotado, os olhares eram lâminas. Uma adolescente pobre, com roupas velhas, segurando um recém-nascido nos braços. Uma mulher murmurou, mais uma irresponsável. Um homem perguntou se era dela. Scarlett apenas olhou para o bebê e sorriu com tristeza. Não tinha respostas. Sentia o coração apertado. Cada parada era um teste para sua força emocional. O bebê dormia, aquecido pelo calor do seu peito. Ela sentia que aquele momento mudaria tudo, mas não sabia como. Ao chegar ao bairro nobre, o contraste do luxo com sua própria miséria era gritante. Cercas vivas perfeitamente podadas, portões automáticos, jardins sem folhas secas. Scarlett parou diante da mansão onde seria entrevistada. A mão que segurava o bebê tremia. Tocou a campainha e respirou fundo. Um novo mundo estava prestes a se abrir, ou a se fechar cruelmente diante dela. A porta foi aberta por uma mulher de expressão fria. Olhou para Scarlett com desprezo e para o bebê com desconfiança. Antes que pudesse dizer algo, uma voz masculina desceu as escadas internas. Era Ethan Carter. Alto, postura impecável, olhar cansado e gelado. Scarlett sentiu-se pequena diante dele. Mas algo em seu olhar mudou ao ver a jovem com o bebê nos braços. Ele desceu devagar,
como se atraído por algo que não compreendia. Parou diante dela. Silêncio. Scarlett segurava o bebê como quem segura o último fragmento de dignidade. Ethan parecia querer dizer algo, mas apenas perguntou: "Qual o nome dele?" Scarlett engoliu seco. Não sei. Acabei de encontrá-lo. Estava no lixo." A frase caiu no ar como uma bomba. Um silêncio poderoso invadiu o ambiente. Ethan não disse nada. Apenas encarou o bebê e depois o rosto de Scarlett. Havia algo naquela cena que o desarmou. Ele, que fora atraído pela ex-noiva, abandonado por amigos, usado por interesseiras e moldado pela frieza dos negócios, sentia agora algo que não sentia havia anos, compaixão. Talvez fosse o instinto de proteção, talvez fosse o espelho da dor que reconhecia nos olhos da garota. Mandou que levassem os dois para a biblioteca. A governanta protestou, mas foi calada com um olhar. Scarlett atravessou o corredor luxuoso segurando o bebê com firmeza. No coração dela, havia medo. Mas também uma esperança tímida, frágil, como um fósforo prestes a apagar. Na biblioteca, cercada por livros de couro e janelas amplas, ela se sentou com o bebê no colo. Ethan ficou em pé, diante dela. "Diga tudo. Desde o início, se ele pediu." E ali, naquele silêncio cheio de promessas e feridas, começava uma história que mudaria para sempre 3 destinos: o dela, o dele, e o de um bebê rejeitado que encontrou amor onde menos se esperava. Scarlett sentou-se lentamente na poltrona aveludada da biblioteca, os olhos ainda carregados de um medo que mal sabia nomear. O bebê, envolto no casaco grosso, dormia mais calmo agora, o rostinho suavizado pela temperatura agradável da mansão. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pela respiração pesada de Ethan Carter, que observava cada gesto da jovem com um olhar analítico, mas cada vez menos distante. Scarlett então começou a contar. Sua voz era firme, mesmo tremendo. Contou como ouvirá o choro, como encontrar o pequeno no lixo, como não conseguirá deixá-lo ali e decidirá trazê-lo consigo, mesmo sem saber o que isso significaria para a sua vida. Ethan ouvia em silêncio, os braços cruzados, o queixo levemente contraído, como se lutasse contra pensamentos que surgiam em avalanche. Ela falou também da mãe doente, da busca desesperada por um emprego, e de como aquela entrevista era sua última esperança antes que as contas engolissem de vez sua dignidade. Não havia lamento em sua voz, apenas verdade. O olhar de Ethan pousava sobre ela como se a escaneasse, procurando sinais de mentira, manipulação, segundas intenções. Mas tudo o que encontrava era uma garota magra, com olheiras profundas, mas com uma coragem rara, daquelas que só os que não têm nada a perder são capazes de carregar. Ele, que convivera com mulheres sofisticadas, cheias de maquiagem e segredos, nunca vira tanta transparência num par de olhos. A imagem de Scarlett, ajoelhada ao lado de uma lixeira, com o bebê nos braços, começou a se repetir em sua mente, como uma fotografia que se recusa a apagar. Por que ela não o entregou a alguma autoridade? Por que arriscar-se, carregar um bebê desconhecido, perder a entrevista? Essas perguntas martelavam, mas a resposta era evidente: havia amor nela. Um amor que ele, por tantos anos, não sabia reconhecer. Algo nele se moveu. Não era atração física, não era piedade, era admiração. E essa admiração,
Para alguém tão endurecido como Ethan, era uma ruptura. A governanta bateu levemente à porta e informou que os documentos da entrevista já estavam prontos. Ethan ergueu a mão, dispensando-a com um gesto seco. Caminhou até a lareira, colocou as mãos no bolso e respirou fundo. Quando se virou para Scarlett, seus olhos haviam suavizado. Disse que ela não seria apenas entrevistada, seria contratada imediatamente. O tom de sua voz era direto, autoritário, mas havia um quê de humanidade em cada sílaba. Scarlett arregalou os olhos, surpresa. Tentou agradecer, mas ele a interrompeu. Disse que a condição seria simples, Bella moraria na mansão, teria um salário digno, alimentação e assistência para a mãe. Mas havia mais, se ele queria ajudar a legalizar a situação do bebê. Adotá-lo formalmente. Só que, para isso, precisavam apresentar uma história convincente à sociedade. Algo que ninguém questionasse. Foi quando Ethan, com um olhar tenso, propôs o acordo. Scarlett não seria apenas sua empregada. Para todos fora da mansão, ela seria sua noiva. A princípio, era apenas uma estratégia em proteger a imagem da empresa, evitar escândalos, e permitir que a adoção ocorresse com mais rapidez. O bebê, ao ser vinculado ao nome Carter, teria automaticamente segurança jurídica e médica. Scarlett recuou, assustada. A proposta soava absurda, surreal, e até perigosa. Mas ao olhar para o bebê dormindo, tão frágil, tão indefeso, soube que não tinha escolha. Aquilo não era sobre ela, era sobre dar uma chance de vida àquela criança. Ethan garantiu que ela estaria segura, que tudo seria estritamente profissional, que ela teria tempo para pensar. Mas por dentro, mesmo ele não sabia se conseguiria manter o controle. Havia algo em Scarlett que o atraía mais do que ele gostaria de admitir. Nos dias seguintes, Scarlett foi instalada num quarto confortável da ala leste da mansão. A mãe foi trazida e passou a viver ali também, em um quarto menor, próximo ao jardim de inverno. O bebê recebeu cuidados médicos, alimentação especial, e logo seu rostinho ganhou cor, seus olhos se abriram com mais frequência, e um leve sorriso começou a se formar. Scarlett o batizou de Jason, um nome que lera num livro sobre redenção. Ethan não comentou, mas sorriu ao ouvir o nome pela primeira vez. Aos poucos, a rotina se instalou, e Scarlett limpava os cômodos com discrição, cuidava de Jason com amor de mãe, e ao mesmo tempo aprendia o comportamento da elite. Vestia-se com roupas discretas, mas agora novas, andava ereta, educada, mas seu olhar continuava o mesmo, inocente e determinado. E Ethan, mesmo mantendo distância, começou a observá-la de longe com frequência desconcertante. Ethan passou a levar Scarlett em jantares empresariais, apresentações discretas, eventos sociais. Sempre de mãos dadas, como um casal feliz. Scarlett mantinha o papel, mas seu coração batia descompassado a cada contato, cada sorriso trocado, cada silêncio partilhado no carro durante o caminho de volta. Com o tempo, ambos começaram a conhecer feridas que o outro nunca contou a ninguém. Scarlett descobriu sobre a traição de Ethan, sobre o casamento cancelado, sobre a vergonha pública. Ethan descobriu que ela nunca havia se deitado com homem algum, que sonhava com casamento desde menina, e que, mesmo diante da miséria, mantinha a esperança em Deus e no amor. Era como se, por trás da mentira do noivado, uma verdade mais profunda começasse a crescer, silenciosa, lenta, mas inevitável.
Nos dias que se seguiram, uma estranha sincronia começou a tomar forma dentro da mansão Carter. Scarlett, mesmo sem perceber, passava a ser parte do ambiente. Sua presença já não era vista como estranha por empregados, seguranças ou pelas visitas esporádicas da alta sociedade. Quando ela atravessava os corredores com Jason no colo, era como se um novo ar se espalhasse pelos cômodos gelados da propriedade, um ar quente, vivo, cheio de humanidade. Ethan, ainda preso à imagem do executivo sério e inalcançável, se via observando detalhes que nunca antes lhe importaram, como ela colocava o bebê para dormir com uma canção baixa e suave, como sorria para os jardineiros quando ninguém via, como ficava vermelha ao ser elogiada, mesmo por algo pequeno. Ele, que tantas vezes evitou o amor por medo, agora temia que fosse tarde demais para evitá-lo de novo. Havia algo nela que atravessava suas barreiras mais altas. Certa noite, um jantar de negócios reuniu investidores importantes na mansão. Scarlett estava ao seu lado, vestida com um vestido simples, mas elegante, escolhido por uma consultora de imagem contratada por Ethan. Os cabelos presos num coque delicado, a maquiagem leve destacando a pureza dos olhos. Ela parecia uma princesa perdida em um castelo de concreto e aço. Durante o jantar, enquanto todos falavam de números, contratos e poder, Scarlett permaneceu em silêncio, até ser questionada por uma senhora grisalha sobre como havia conhecido Ethan. Scarlett congelou. Ethan segurou sua mão por baixo da mesa e respondeu por ela: foi um acaso. Ou talvez, o destino. A frase fez a mesa inteira sorrir, e a senhora comentou como eles combinavam. Scarlett corou, mas manteve o sorriso ensaiado. No fundo, a mentira do noivado começava a doer, não por causa da falsidade, mas porque seu coração já não sabia mais separar o que era encenação e o que era desejo real. Naquela mesma noite, enquanto Scarlett trocava Jason para dormir, Ethan apareceu à porta do quarto, encostado no batente, observando em silêncio. Ela não o viu de imediato, mas quando virou e seus olhos se encontraram, houve um instante de desconcerto entre os dois. Ethan se aproximou, pegou Jason em seus braços, e ficou ali por alguns minutos, embalando-o com firmeza, mas com delicadeza. Foi a primeira vez que Scarlett o viu tão vulnerável, tão humano. Ele parece com você, disse Ethan, olhando para o bebê. Scarlett sorriu. Ele não é meu, mas, e parece que nasceu para mim. Ethan não respondeu. Apenas devolveu Jason ao berço, deu um beijo leve em sua testa e saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas naquela noite, enquanto deitava sozinho em sua cama gigantesca e silenciosa, não conseguiu dormir. A imagem de Scarlett com Jason nos braços invadiu seus pensamentos como um perfume que se recusa a desaparecer. Os dias viraram semanas, e a encenação do noivado continuava. Fotografias começaram a circular na mídia social de colunistas locais, especulações sobre o casal surgiam, e a pressão da família de Ethan, especialmente de sua mãe, começava a crescer. Lady Carter, uma mulher controladora, sempre quis para o filho uma esposa da elite, de nome conhecido, criada entre joias e viagens à Europa. Ao conhecer Scarlett, mesmo sob o papel de noiva, sentiu o cheiro da plebe imediatamente. Tolerava a presença dela apenas pela aparência, mas desconfiava. Certa manhã, enquanto Scarlett tomava café com Jason no jardim de inverno, Lady Carter se aproximou e, com um sorriso frio, soltou: você pode enganar os olhos do meu filho, menina, mas não engana os meus.
Eu sei quem você é. Scarlett manteve a calma. Respirou fundo e respondeu, vi quem sou eu, senhora. A mulher deu meia volta sem responder. Mas Scarlett sabia, e aquela mentira teria prazo de validade. Jason crescia a cada dia, e com ele, a ligação entre os três. Ethan já não conseguia esconder o carinho que sentia pela criança. Passava a maior parte do tempo em casa, algo que nunca acontecerá antes. Desmarcava reuniões para ver o bebê rir, aceitava ser fotografado com Scarlett nos jardins, ajudava a montar brinquedos, colocava o menino no colo durante o jantar. Aos olhos da imprensa, era o homem que finalmente se rendera ao amor e à família. Mas nos bastidores, Scarlett começava a sentir um nó dentro de si. A farsa estava se transformando em verdade, mas ela continuava sendo a mesma jovem virgem, sonhadora, assustada. Sentia-se culpada por desejar Ethan. Sentia-se culpada por amar aquele bebê como se o tivesse parido. Sentia-se fora de lugar, como uma peça estranha num tabuleiro onde não foi convidada a jogar. E, mesmo assim, seu coração batia mais forte toda vez que Ethan entrava no quarto, toda vez que dizia seu nome. Num fim de tarde chuvoso, Scarlett estava sentada no deck da mansão, olhando o lago cinza e silencioso. Jason dormia no carrinho ao lado. Ethan apareceu com 2 cafés nas mãos, sentou-se ao seu lado, em silêncio. Por alguns minutos, apenas o som da chuva e o cheiro da madeira molhada os envolvia. Você está feliz aqui? Ele perguntou, olhando para frente, sem encará-la. Scarlett demorou a responder. Estou grata. E assustada. Ethan a olhou. Comigo? Ela balançou a cabeça. Com tudo. Com o que estou sentindo. Com o que é de mentira e o que, e talvez não seja. Ethan se aproximou, como quem hesita, e disse em voz baixa, eu também estou. Muito. E pela primeira vez, um silêncio entre eles não era constrangedor, mas confortável. Uma pausa que dizia mais do que qualquer palavra. O que começou como um acordo agora ameaçava se transformar em algo real. Mas o mundo, lá fora, não estava disposto a deixar essa verdade florescer sem consequências. Se essa história está tocando você de alguma forma, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é uma viagem emocional real, feita para você se entregar, sentir e se surpreender. Na manhã seguinte ao momento silencioso no deck, Scarlett acordou com um sentimento novo no peito. Jason ainda dormia, sereno, e a luz suave do sol atravessava as cortinas brancas do quarto, como se o mundo lá fora tivesse se rendido à paz daquele instante. Mas paz era um luxo temporário na vida de quem carrega segredos. Quando desceu para o café, encontrou a governanta com o rosto pálido, segurando um tablet. A imagem congelada na tela gelou o sangue de Scarlett, ela, vestida de empregada, segurando um balde de roupas, na varanda lateral da mansão. A legenda dizia, a noiva perfeita do Sr. Carter, ou só mais uma funcionária com sorte. Era uma foto tirada por algum paparazzo escondido. A verdade, até então abafada, começava a vazar como veneno pelas rachaduras da encenação. Scarlett se levantou num salto e correu até o escritório de Ethan, o coração disparado, a respiração cortada. Ele já estava ao telefone, lidando com assessores, tentando controlar a crise. Ethan desligou e passou a mão pelos cabelos, claramente irritado, mas não surpreso.
Eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, disse, sem levantar a voz. Scarlett, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar, mas ele a interrompeu com um gesto calmo. Não foi sua culpa. A culpa é minha. Fui eu quem trouxe você para esse mundo sem te preparar. Fui eu quem inventei essa mentira. Agora vamos ter que decidir: continuamos ou colocamos um fim nisso? Scarlett olhou para Jason, dormindo tranquilo no bercinho portátil ao lado. Se acabarmos com isso agora, e o que acontece com ele? Ethan suspirou. Ele continua sendo meu filho. Legalmente, já está quase tudo aprovado. Mas se você sair, tudo o que construímos juntos vai desmoronar. E eu não sei, e se quero que você vá. A frase pairou no ar como uma confissão camuflada. Pela primeira vez, ele deixava escapar que ela significava mais do que um papel numa encenação conveniente. A notícia da suposta mentira do noivado o explodiu na mídia. Programas de fofoca, colunistas, blogueiros, todos queriam saber quem era Scarlett Monroe. De onde viera? Por que ninguém conhecia sua família? Por que não havia registros dela nos círculos sociais? As redes sociais se dividiram, alguns a defendiam como uma mulher comum vivendo um conto de fadas moderno, outros a acusavam de oportunista, interesseira, golpista. Scarlett evitava sair do quarto. Passava os dias lendo, rezando em silêncio e cuidando de Jason com ainda mais dedicação. Ethan, por sua vez, enfrentava os sócios, os pais e os advogados, defendendo-a com uma firmeza que ninguém esperava. Quando seu pai o chamou de lado e ameaçou retirá-lo da presidência caso continuasse com a farsa da plebeia, Ethan respondeu com um olhar que o velho Carter nunca esqueceu: ela é mais honesta do que qualquer pessoa nessa sala. Mais do que qualquer um de vocês jamais foi. E isso não tem preço. Mas a pressão aumentava. Uma das sócias majoritárias, uma mulher cruel e ambiciosa chamada Victoria Elise, começou a movimentar a imprensa para sabotar Scarlett. Contratou um investigador particular para vasculhar o passado da jovem, buscando qualquer escândalo, qualquer mancha, qualquer erro. Queria destruí-la, por consequência, obrigar Ethan a voltar para o caminho que os acionistas esperavam dele, um casamento de conveniência com alguma filha de banqueiro europeu. Scarlett não sabia de nada disso. Ainda acreditava que tudo se resolveria com tempo, com paciência, com verdade. Mas a guerra invisível já havia começado. E então veio o golpe final, numa tarde chuvosa, enquanto Scarlett passeava com Jason no jardim, um carro preto estacionou em frente ao portão principal. Dele saiu uma mulher de aparência abatida, cabelos desgrenhados, roupas simples. Caminhou em direção à entrada com passos trôpegos. Disse que era a mãe do bebê. E que queria seu filho de volta. A revelação caiu como uma bomba nuclear no coração de Scarlett. Ethan, incrédulo, exigiu testes, documentos, provas. A mulher, chamada Mabel, dizia ter sido forçada a abandonar o bebê por um namorado abusivo que agora estava preso. Chorava, implorava, dizia que estava arrependida, que passará semanas procurando pelo filho. A mídia, que farejava escândalos, já estava plantada do lado de fora da mansão. Scarlett entrou em pânico. Passou a noite inteira acordada com Jason no colo, com medo de que o levassem. Ethan, apesar do ceticismo, respeitou o processo legal.
Os exames de DNA foram solicitados com urgência. Scarlett, em silêncio, se preparava para o pior. Sabia que, legalmente, poderia perdê-lo. Mas no coração, Jason já era seu filho. Acordou com febre, não conseguia comer, nem respirar direito. A pressão emocional, somada à exaustão, começou a cobrar um preço alto. Ethan cuidava dela, tentava alimentá-la, segurava sua mão, mas ela já não respondia como antes. Estava quebrando por dentro. 2 dias depois, o resultado do teste chegou, a mulher era mesmo a mãe biológica. A notícia foi dada por um advogado com expressão pesada. Scarlett chorou em silêncio. Ethan bateu a porta com raiva e saiu dirigindo sem rumo. A dor era insuportável. Jason seria devolvido à mulher que o deixará no lixo. Scarlett não discutiu, não implorou. Apenas se despediu com um beijo demorado, pressionando o rostinho dele contra seu peito. Quando a assistente social o levou nos braços, Scarlett caiu de joelhos, sem som, sem forças. Ethan voltou horas depois e a encontrou no chão do quarto, abraçada ao travesseiro, com os olhos abertos, mas vazios. Sentou-se ao seu lado, abraçou-a forte, e prometeu: eu vou lutar por você. Por ele. Por nós. Mas ela não respondeu. A dor dela era muda. E às vezes, os gritos mais altos são justamente aqueles que ninguém ouve. Scarlett não chorava mais. Já não havia lágrimas. Havia apenas um vazio, um buraco seco, fundo e silencioso dentro dela. Ela continuava deitada no chão frio do quarto, os olhos abertos, encarando o teto como quem não espera mais nada da vida. Jason havia sido levado. A mulher que o jogará no lixo agora o carregava no colo como se fosse mãe. E ela, que dera ao bebê calor, amor, nome, leite, vida, e estava ali, invisível, irrelevante, sem voz nem poder. Ethan tentou conversar com ela, tentava alimentá-la, chamava por seu nome, mas Scarlett parecia distante, como se tivesse voltado para um lugar antigo, de onde jurara nunca mais sair, do lugar do abandono, da dor muda, da solidão absoluta. E a casa, tão cheia de luz e vida semanas atrás, agora voltava a ser o que sempre foi, um túmulo de mármore, de luxo sem afeto, de promessas não cumpridas. Nos dias que se seguiram, Ethan ficou recluso. Cancelou compromissos, fechou-se no escritório, discutia com advogados, gritava com assessores. Havia raiva em sua voz, mas também culpa. Pela primeira vez, sentia-se impotente diante do mundo que sempre manipulou com facilidade. Tentava mover contatos, encontrar brechas legais, buscar inconsistências na história da mulher que reclamara Jason. Contratou um detetive particular para investigar o passado de Mabel. Precisava de algo, qualquer coisa, que permitisse reabrir o caso. Scarlett não reagia. Continuava se levantando todos os dias no mesmo horário, tomava banho, penteava os cabelos, colocava roupas simples, mas seus olhos estavam mortos. A mãe dela, cada vez mais preocupada, implorava para que voltassem para casa, para que saíssem daquele lugar que agora mais parecia uma prisão emocional. Mas Scarlett recusava. Ela precisava estar ali. Porque ali, mesmo sem Jason, ainda havia um pedaço dele, dos lençóis que usou, o berço, os brinquedos, o silêncio do quarto.
Certa noite, Scarlett acordou com um pesadelo. Suava frio, respirava ofegante, e a imagem do bebê sendo arrancado de seus braços se repetia como um castigo. Ao acender a luz, viu Ethan sentado na poltrona, como em tantas outras noites. Ele a observava. Não dormia. Estava mais magro, os olhos vermelhos, a barba mal feita. Ele se aproximou e se ajoelhou diante dela. Eu jurei que cuidaria de vocês. Eu falhei. Scarlett, pela primeira vez em dias, ergueu os olhos. Havia um brilho novo neles, não de raiva, mas de aceitação. Tocou o rosto dele com a palma da mão. Você tentou. E isso foi mais do que qualquer outro homem já fez por mim. Ethan segurou sua mão, a beijou devagar, com reverência, como quem segura um milagre que está prestes a desaparecer. Foi ali, naquela madrugada silenciosa, que algo entre eles mudou de vez. Pela primeira vez, não havia máscara, contrato ou aparência. Apenas dor compartilhada e um amor que, sem pedir permissão, começava a nascer no meio dos escombros. Na manhã seguinte, Scarlett voltou a se alimentar. Pediu para ver fotos antigas de Jason. Passou horas com Ethan, relembrando momentos, rindo de coisas simples, chorando em silêncio. Aos poucos, a chama voltava a acender. Ethan, inspirado por essa fagulha, recebeu um telefonema que o deixou em alerta. O detetive particular, após uma investigação profunda, descobrira que Mabel, a mãe biológica de Jason, tinha mentido. Ela não perderá a guarda apenas por pobreza e violência doméstica. Ela havia sido investigada por envolvimento em tráfico de drogas anos antes. Estava incondicional. O namorado preso era um chefão de gangue, e Jason provavelmente fora descartado para protegê-la de uma investigação. A bomba havia estourado. Agora, com provas documentais, Ethan podia contestar a adoção e reabrir o processo. Mas havia um risco: a imprensa. Se tornasse isso público, Jason seria arrastado para o centro de uma guerra judicial, manchado para sempre. Ele precisava agir com inteligência. E rápido. Naquela mesma noite, Ethan levou Scarlett para o lago. Era o mesmo deck onde, semanas antes, ela lhe confessara seus medos. O céu estava limpo, e o reflexo das estrelas fazia parecer que o mundo era, por um momento, mais bonito do que realmente era. Ele segurou suas mãos e disse tudo o que havia provas contra Mabel, que o processo seria reaberto, que Jason poderia voltar para casa, mas que, para isso, precisavam assumir de vez o papel de pais. Não no teatro. Na vida real. Ele se ajoelhou. Não com um anel, nem com um discurso ensaiado. Mas com uma verdade nos olhos. Eu não quero mais te proteger como parte de um acordo. Quero te amar como mulher. E quero que você seja a mãe dele. Legalmente. Para sempre. E Scarlett chorou. Pela primeira vez, lágrimas boas. Lágrimas que curavam. E naquele instante, tudo dentro dela disse sim. Ela não respondeu com palavras. Apenas se jogou nos braços dele, e ali ficaram, sob as estrelas, selando um amor que nasceu no lixo, mas floresceu no impossível. 2 semanas depois, em segredo absoluto, o juiz reverteu a adoção anterior. A guarda total de Jason foi entregue a Ethan e Scarlett. A condição:
sigilo, estabilidade emocional e apresentação de um núcleo familiar sólido. Ethan cumpriu cada requisito com precisão. Scarlett passou a assinar oficialmente como Monroe Carter. E Jason, finalmente, voltou para casa. Quando ela o pegou no colo novamente, a casa inteira pareceu respirar. As paredes se encheram de som, de calor, de amor. Jason sorriu. Scarlett chorou. Ethan não conteve a emoção. Ali estava a família que ninguém esperava, construída a partir dos cacos, das dores, das vergonhas. Mas verdadeira. Real. E inquebrável. A mentira tinha acabado. Agora, era tudo verdade. E o destino, finalmente, sorria para aqueles que ousaram acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. Os dias seguintes correram como um sonho. A casa dos Carter já não era só uma mansão de colunas brancas e escadas monumentais. Era um lar. Jason corria pelos corredores com risadas que ecoavam como música. Scarlett aprendeu a sorrir com o corpo inteiro. E Ethan, antes sisudo e solitário, parecia outro homem, mais leve, mais humano. Todos os empregados notavam a mudança. O chefe da casa passou a preparar as comidas favoritas de Scarlett. As flores nos jardins foram replantadas com espécies que lembravam a casa de infância dela. Era como se tudo, até as paredes, estivesse se reorganizando para recebê-la. Mas ela ainda carregava um silêncio dentro de si. Um sonho guardado. O sonho de entrar vestida de branco, amada por alguém que a olhasse com verdade. E embora tudo estivesse perfeito, e faltava isso, ela nunca cobraria. Mas Ethan sabia. Na tarde em que recebeu a notícia de que o juiz havia liberado o último documento da adoção, Ethan sumiu por algumas horas. Ninguém sabia onde ele estava. Scarlett estranhou, mas não perguntou. Quando ele voltou, estava nervoso, suando, com um pequeno embrulho nas mãos. Pediu para Jason ficar com a avó por uma noite. Disse que queria fazer algo especial. À noite, ele a levou para o mesmo deck à beira do lago. Aquele lugar agora era deles, um altar natural. Estava iluminado por pequenas luzes penduradas entre os galhos. No chão, pétalas brancas. No céu, lua cheia. E, em silêncio, Scarlett entendeu tudo. Ele se ajoelhou. Mas dessa vez, com um anel de ouro discreto, e os olhos marejados. Scarlett Monroe, e você salvou meu filho. Salvou a mim. E agora, eu quero salvar os seus sonhos. Quer casar comigo? Ela disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. E naquele instante, o tempo parou. Para os dois. Para sempre. O casamento foi marcado para dali a 30 dias. Tudo simples, mas cuidadosamente pensado. Scarlett recusou festas extravagantes, listas imensas e luxo sem propósito. Queria algo íntimo, real. Os convidados eram poucos, a mãe dela, alguns funcionários da casa, amigos próximos de Ethan, o juiz que assinou a adoção e o pastor da pequena igreja que Scarlett frequentava com a mãe na infância. O vestido foi feito sob medida, branco como seus sonhos, com rendas bordadas à mão por uma senhora do bairro. Jason levou as alianças, com um terno minúsculo e um sorriso largo. E quando Scarlett entrou na capela, todos se emocionaram.
mas ninguém mais que Ethan. Ele chorou. Chorou como um homem que já perdeu tudo, se que agora ganhava mais do que jamais sonhou. A cerimônia foi breve, delicada, com votos simples. Mas cada palavra era carregada de verdade. Quando se beijaram, não havia dúvidas, aquilo era real. 2 sobreviventes. 2 corações inteiros. Finalmente, um só. A recepção foi no jardim da mansão, mas sem ostentação. Mesas de madeira, velas acesas, músicas suaves. Scarlett dançava com Jason nos braços, rodopiando como uma menina. A mãe dela chorava o tempo todo, em silêncio, como se não acreditasse que a filha que um dia pensou em desistir da vida agora era esposa e mãe, amada e respeitada. Ethan observava tudo de longe, o olhar brilhando. Quando finalmente a noite caiu, levou Scarlett para dentro da casa. Subiram as escadas lentamente, como quem deseja prolongar cada segundo. No quarto, pétalas na cama, luz baixa, e um silêncio reverente. Scarlett tremia. Nunca havia se entregado. Sempre disse que esperaria o amor verdadeiro. E ali estava ele, diante dela, paciente, terno, respeitoso. Ethan segurou suas mãos e a beijou na testa. Eu te espero. Por quanto tempo for. Mas ela não queria mais esperar. Naquela noite, Scarlett foi tocada com respeito e ternura. Cada gesto de Ethan era um sussurro de cuidado. Nenhuma pressa. Nenhuma invasão. Era o amor se revelando em toques suaves, olhares longos, palavras sussurradas. Ela chorou durante o ato. Não de dor, mas de libertação. Era como se cada parte dela dissesse-o finalmente. E Ethan entendeu. Enxugou suas lágrimas com os lábios, e jurou que nunca deixaria que ela se sentisse menos do que preciosa. Dormiram abraçados, como quem se encaixa pela primeira vez. Pela manhã, ela acordou com o sol entrando pelas cortinas e o braço dele ao redor de sua cintura. Sorriu. Era casada. Era amada. Era mãe. Era feliz. Tudo isso sem nunca ter precisado se vender, implorar ou se rebaixar. Ela permaneceu pura. Não no corpo, se isso é passageiro, mas na alma. E era isso que Ethan amava nela. Nos dias que seguiram, Scarlett voltou à vida com mais brilho. Cuidava da casa, de Jason, e de pequenos projetos sociais para outras mulheres do bairro onde cresceu. Ethan apoiava tudo. Havia um novo propósito nele. Juntos, se tornaram uma referência de superação. Os tabloides, que antes os julgavam, agora elogiavam sua história de amor. Mas eles não ligavam para manchetes. Viviam para o filho, para o lar, e para as pequenas coisas, uma tarde de sol, um desenho infantil, um beijo na cozinha. Scarlett olhava para trás e via o quanto havia caminhado. Do lixo ao altar. Do abandono à plenitude. E entendia, às vezes, os maiores milagres não vêm com anjos ou trovões. Vêm disfarçados de bebês abandonados. E nos ensinam que o amor verdadeiro não procura a perfeição, se ele reconhece a verdade e a valoriza como ouro. Jason crescia rápido. E com ele, cresciam também as responsabilidades. Scarlett agora era vista pela sociedade como uma dama respeitável, envolvida em causas sociais, colunável, elegante.
Mas em sua essência, ela era a mesma menina que um dia caminhou pelas ruas de Ravenwood com um bebê embrulhado no próprio casaco. Isso nunca mudou. No entanto, a fama trouxe um tipo de julgamento mais cruel, o das mulheres ricas que nunca entenderam sua simplicidade, e dos homens poderosos que se incomodavam com a postura firme e recatada de uma mulher que não se vendia por poder. Certa vez, numa reunião beneficente, uma socialite comentou alto demais: ela foi da rua para a suíte. Um milagre? Ou um golpe? Scarlett ouviu. Não respondeu. Mas aquilo doeu. Ethan, ao saber, quis confrontar todos. Mas ela o segurou. Disse: eu sei quem eu sou. E você também. Isso basta. Ele a abraçou como quem segura o mais raro dos diamantes. Porque era isso que ela era. Jason, agora com 5 anos, começava a entender o mundo à sua volta. Um mundo onde ele era amado em casa, mas julgado por ter sido encontrado no lixo. Crianças da escola cochichavam, repetiam frases que ouviam dos pais. Filho do lixo. Bebê da lixeira. E embora fosse forte, um dia Jason chorou. Muito. Trancado no quarto. Disse à mãe: por que eu fui jogado fora? Scarlett o abraçou, mas não sabia como responder. Aquela ferida ela não podia curar com um beijo. Ethan tentou explicar, mas Jason não queria palavras. Queria sentido. Queria saber por que alguém o descartaria como se fosse nada. A dor de Jason fez Scarlett sentir o mundo desabar novamente. Naquela noite, orou como há muito não fazia. Ajoelhada, em silêncio, pediu a Deus que lhe desse sabedoria. No dia seguinte, ela levou Jason até a lixeira onde o encontrou. Sentaram-se juntos ali. E ela disse: foi aqui que sua história começou. Mas nunca foi aqui que ela terminou. Jason a olhou nos olhos. E entendeu. A partir desse dia, Jason passou a contar sua história com orgulho. Scarlett o ensinou que não havia vergonha em sobreviver. Ethan reforçou que os verdadeiros herdeiros não são definidos pelo sangue, mas pelo amor que carregam no peito. Mas os jornais não pensavam assim. Uma reportagem antiga sobre o abandono de Jason foi desenterrada. Manchetes sensacionalistas. Fotos da lixeira. Especulações sobre a mãe biológica. Tudo veio à tona como uma avalanche. Scarlett ficou em silêncio, enquanto Ethan tentava processar a raiva. O mundo queria saber quem era a mulher que jogou Jason no lixo. O caso, agora reaberto pela justiça, trouxe à tona o nome de uma jovem que havia sumido da cidade pouco depois do abandono. Era uma ex-babá, com histórico de depressão. Um repórter a encontrou em uma comunidade distante. E a história tomou um novo rumo. O reencontro foi inevitável. Mas não como todos esperavam. A mulher, Emily Watkins, se estava fragilizada, vivendo em uma pequena casa, longe de tudo. Ao reencontrar Jason, não pediu perdão. Apenas chorou. Contou que havia sido abusada pelo patrão, que ao engravidá-la, a ameaçou caso ela não sumisse com o problema. Disse que abandonou o filho por desespero, por medo. Scarlett ouviu tudo em silêncio. E embora tudo dentro dela quisesse gritar, não julgou. Jason,
com a maturidade precoce que só a dor ensina, olhou para Emily e disse: Você me deu a vida. Mas quem me ensinou a viver foi ela. Apontou para Scarlett. E naquele momento, o ciclo se fechou. Scarlett estendeu a mão a Emily. Disse que a perdoava. Não por ela, mas por Jason. Ethan, emocionado, abraçou os dois. E o menino, mais uma vez, se sentiu inteiro. A ferida antiga não havia sumido, mas agora havia sido tratada. E já não doía como antes. Porque onde antes havia trauma, agora havia compreensão. Meses se passaram. Scarlett continuava ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade. Criou um projeto que acolhia mães solteiras. Emily foi uma das primeiras a ser contratada como cuidadora. A história comoveu a cidade. Empresas começaram a financiar o projeto. E assim, da dor, nasceu cura. Jason crescia, agora mais seguro, forte. Ethan passou a ser chamado para palestrar sobre paternidade adotiva, liderança com empatia. Tudo parecia se encaixar. Mas uma carta chegou, quebrando a rotina. Um antigo acionista da empresa da família de Ethan estava contestando judicialmente a herança de Jason, alegando que um menino do lixo não poderia ser herdeiro de uma multinacional. O caso ganhou manchetes. Novamente, Scarlett se viu no centro de uma tempestade. Mas dessa vez, estava mais forte e preparada. Ethan jurou: eles não sabem com quem estão lidando. E pela primeira vez, Scarlett respondeu: eles vão descobrir. Em uma entrevista ao vivo, num dos maiores programas de TV do país, Scarlett foi convidada a contar sua história. Era a chance de mostrar ao mundo quem ela era. E ela foi. Com classe, serenidade e verdade. Contou como encontrou Jason, como foi parar na mansão, como nasceu o amor entre ela e Ethan, e como seu maior orgulho era ter permanecido leal aos seus princípios. A apresentadora, emocionada, perguntou: "E se tudo isso um dia for tirado de você?" Scarlett respondeu: "Eu nasci sem nada. Então nada me assusta. Porque o que me deram, eu agradeço. Mas o que sou, isso ninguém tira." A frase viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de novos apoiadores. O juiz do caso assistiu à entrevista. Dias depois, decidiu em favor de Jason. E declarou, oficialmente, que o amor é critério suficiente para a herança de qualquer legado. E assim, Jason se tornou herdeiro. Não só da fortuna, mas da honra, do amor e de uma história impossível de esquecer. O tempo passou como um sopro. Jason agora tinha 18 anos. Alto, de olhos firmes e sorriso fácil, ele carregava uma serenidade que poucos jovens tinham. Scarlett, agora com quase 40, mantinha a doçura no olhar e a força no coração. Ethan, maduro, mais sereno, era um pai orgulhoso e um homem profundamente apaixonado por sua família. A mansão Carter não era mais a mesma, não pelo luxo, mas porque agora era um lar. Aquela casa, um dia silenciosa, fria e opressora, ecoava gargalhadas, discussões acaloradas sobre política, longas noites de jogos em família e manhãs preguiçosas de panquecas com café forte. Scarlett continuava a sua missão com mães abandonadas. Jason,
por sua vez, se destacava nos estudos. Ganhou uma bolsa integral em Direito. Queria lutar por aqueles que, como ele, um dia foram descartados. Ethan, emocionado, ofereceu-lhe um cargo na empresa. Mas Jason recusou. Disse: ainda não. Antes, quero lutar pelas leis que me deram o direito de estar aqui. Ethan sorriu. E entendeu. Na festa de formatura do colégio, Jason fez um discurso. Não leu. Falou com o coração. E cada palavra parecia escrita a fogo. Me disseram que eu era lixo. Mas fui salvo por alguém que acreditou que uma vida vale mais do que um julgamento. A ela, devo tudo. A ele, que me acolheu, devo a coragem de nunca me esconder. E a vocês, jovens como eu, peço, e nunca deixem que te digam de onde você não pode vir. Eu vim do nada. Mas isso nunca me impediu de ser alguém. A plateia se levantou em aplausos. Scarlett chorava. Ethan segurava sua mão. E naquele instante, tudo fazia sentido. Cada dor. Cada renúncia. Cada silêncio. Tudo havia sido necessário para que aquele momento existisse. No caminho de volta, Jason parou diante da antiga casa onde moravam antes da mansão. Estava vazia, com pintura descascada e janelas quebradas. Disse: foi aqui que aprendi a ser grato. Scarlett sorriu, mas não falou. Porque às vezes, o silêncio carrega mais gratidão que 1000 palavras. Mesmo com tudo indo bem, Ethan sabia que o tempo com os pais estava acabando. O Sr. e a Sra. Carter já estavam fragilizados. E, numa manhã fria, sua mãe não acordou. Scarlett segurou a mão da sogra até o último instante. Jason, de joelhos ao lado da cama, orava em voz baixa. Ethan chorava como um menino. O funeral foi discreto, íntimo. E durante o discurso, Ethan disse: minha mãe não aceitou a Scarlett no início. Mas antes de partir, ela me disse: ela te salvou, Ethan. E salvou nosso nome. Cuida dela. Aquilo doeu. Mas também trouxe paz. Dias depois, o pai de Ethan também partiu. E mais uma vez, Scarlett foi o pilar da família. Jason segurou o pai no colo, pela primeira vez. E disse: agora sou eu que te seguro, pai. Ethan desmoronou. E foi ali, entre lágrimas e abraços, que a família Carter se fortaleceu ainda mais. Porque a morte não quebrou o vínculo. Apenas o elevou. A empresa crescia. Scarlett se envolvia mais nas decisões sociais. Jason fazia estágio num escritório renomado. Tudo parecia calmo demais, até que uma carta chegou. Era um convite. Jason havia sido selecionado para representar jovens líderes em uma conferência da ONU, em Genebra. Era a chance da sua vida. Scarlett comemorou com um bolo simples e um cartaz escrito à mão: nosso filho no mundo. Ethan comprou uma mala nova, chorando na loja. Jason partiu semanas depois. No aeroporto, abraçou os dois. E antes de embarcar, sussurrou: tudo que sou, começa com vocês. Scarlett desabou ali mesmo. Ethan a segurou.
E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu de novo como a jovem que um dia segurou um bebê no colo e enfrentou o mundo sem saber o que viria. Mas agora, ela sabia, o futuro era bom. Porque Jason era fruto do impossível. E onde há amor impossível, há milagres possíveis. Meses se passaram. Jason enviava cartas. Trazia notícias boas. Mas numa noite chuvosa, algo diferente aconteceu. Scarlett teve um pesadelo. Sonhou que Jason chorava, preso em um lugar escuro. Acordou assustada. Ethan tentou acalmá-la, mas a sensação era forte. Ligaram para Jason. Sem resposta. Enviaram mensagens. Nada. No dia seguinte, receberam uma ligação da embaixada. Jason havia sido internado com pneumonia severa, após ajudar refugiados que enfrentavam o frio nas ruas da Suíça. Estava em observação, sem comunicação. Scarlett viajou no mesmo dia. Ethan ficou para resolver pendências, mas mandava orações. Ao chegar ao hospital, Scarlett viu seu filho dormindo, pálido. Sentou ao lado dele. E segurando sua mão, disse: "Eu te encontrei quando você lutava para viver. E estou aqui de novo. Nada vai te tirar de mim." Jason acordou horas depois. Viu sua mãe. Sorriu. Disse fraco: "Você sempre vem." E voltou a dormir. Mas com paz. Após semanas de recuperação, Jason voltou para casa. Desta vez, trazia não só reconhecimento internacional, mas também uma missão em criar uma fundação global para crianças rejeitadas. Com o apoio de Ethan e o coração de Scarlett, o projeto ganhou vida. Milhares de vidas seriam tocadas. E naquele lar, que um dia foi apenas uma mansão fria, agora nascia um legado eterno. Scarlett, olhando Jason discursar no lançamento da fundação, lembrou-se da lixeira, da chuva, do casaco molhado. E sorriu. Porque Deus havia escrito uma história que nem ela, com toda a sua fé, poderia ter imaginado. Ethan a abraçou por trás. Sussurrou: "Você é o milagre dele. E o meu." Ela chorou. Não de dor, mas de gratidão. Porque no fim, não era sobre onde tudo começou, mas sobre o que o amor foi capaz de construir. Na primavera seguinte, Ethan fez algo inesperado e pediu Scarlett em casamento mais uma vez. Não como um ritual simbólico, mas como um recomeço consciente. Agora não havia segredos, nem acordos, nem disfarces. Só amor. Construiu para ela um jardim com lírios brancos, as flores que Scarlett sonhava ter no buquê de um dia que, até pouco tempo atrás, parecia inalcançável. Jason acompanhava cada detalhe. Disse: "Quero levar você ao altar, mãe." Scarlett riu. "Eu sou sua mãe." Mas Jason insistiu: "Você me levou para a vida. Agora eu te levo para o amor." No dia da cerimônia, o céu parecia cúmplice. Azul límpido, com nuvens que dançavam ao vento. A cerimônia aconteceu no lago de Ravenwood, o mesmo onde Scarlett um dia buscou emprego. Mas agora ela chegava ali não como faxineira, nem como sobrevivente, mas como a mulher que venceu o impossível com ternura, fé e coragem. Vestida com simplicidade elegante, Scarlett caminhava entre os convidados. Era como se o tempo parasse.
Cada passo era memória, milagre e poesia. Ethan, de terno cinza claro, a esperava com os olhos marejados. Quando seus olhares se cruzaram, não havia mais passado. Só o presente, vivo e inteiro. Jason os uniu, com voz firme: hoje, vocês celebram não só o amor que começou por acaso, mas o amor que resistiu ao tempo, ao medo e à dor. Os votos foram sussurrados. Ethan prometeu nunca esquecer quem ela era antes de tudo. Scarlett prometeu nunca deixar que o amor virasse rotina. Quando os lábios se tocaram, havia aplausos. Mas havia também silêncio, aquele tipo raro que só surge quando a alma está em paz. A noite caiu suave. Na festa, simples e íntima, dançaram como se fossem jovens outra vez. Jason brindou, e essa história começou no lixo. Mas hoje ela vale ouro. Risos. Lágrimas. E nas entrelinhas, algo eterno. Na noite de núpcias, Ethan preparou o quarto com pétalas, velas e uma carta. Scarlett leu com mãos trêmulas: você esperou por amor. Eu também. E hoje, o amor nos alcançou. Não foi sobre corpos. Foi sobre almas. Entre beijos e suspiros, Scarlett sentiu algo que nenhuma palavra explicaria. Ela estava exatamente onde sempre sonhou estar. Ethan cuidou dela como quem toca um milagre. A lua testemunhou tudo. E quando os dois dormiram, entrelaçados, o mundo parecia em ordem pela primeira vez. Meses depois, Scarlett recebeu uma proposta para escrever sua história em um livro. Hesitou. Mas Jason disse: essa história precisa alcançar outras pessoas. Escreveu tudo. Sem floreios. Sem esconder as dores. O livro virou best-seller. Mas mais que isso, virou instrumento de cura. Mães, jovens, homens quebrados, todos se viam em partes daquela história. Ethan financiou a adaptação para o cinema. Jason dirigiu. E no dia da estreia, Scarlett entrou no cinema de mãos dadas com os dois homens que mudaram sua vida. O filme foi ovacionado. Mas o que importava, de verdade, era o que aconteceu depois, e milhares de crianças foram adotadas. O lixo virou semente. Scarlett envelheceu com graça. Ethan envelheceu ao seu lado. Jason fundou escolas, cuidou de órfãos, inspirou políticas públicas. O mundo conheceu seu nome. Mas ele, até o último dia, dizia: tudo que sou veio do coração de uma mulher que não me deixou morrer. Scarlett partiu numa manhã de outono, com um sorriso nos lábios e os dedos entrelaçados nos de Ethan. Quando ele se foi, anos depois, levou no bolso a primeira roupinha de Jason e uma foto de Scarlett com o título: "Da mulher que me ensinou a viver". No túmulo da família Carter, há uma frase: "Aqui repousa uma história que começou no lixo e terminou no céu". Porque, às vezes, o fim é apenas o começo do eterno. E hoje, quando alguém caminha pela praça de Ravenwood, vê uma estátua de uma mulher segurando um bebê enrolado num casaco. Na placa, lê-se: Scarlett Monroe, se ela escolheu o amor. E ninguém que passa por ali permanece o mesmo. Porque onde há amor, há esperança. E onde há esperança, há redenção. Se essa história tocou você, não deixe de se inscrever no canal agora. Nosso próximo vídeo pode mudar o seu dia, ou a sua vida. Ative o sininho, compartilhe com alguém que você ama e nos ajude a alcançar mais corações.